Oi gente, tudo bem? Aqui é o Cadu Pereira do cadupereira.net e hoje eu estou aqui para dar mais uma dica para você. Vou colocar a tesoura no lugar aqui, que estava fazendo um vídeo sobre tesoura. E estou aqui para dar mais uma dica para você aí sobre cabelos, né? Enfim, sobre a nossa profissão. E não diferente dos outros vídeos, tá? Hoje eu quero falar sobre, estou aqui com a minha pauta de conteúdo, tá? E hoje eu queria falar sobre, eu separo toda semana um horário para eu gravar vídeos para o meu canal. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando 10 vídeos aqui, cada vídeo com um assunto diferente para trazer para você. Então, hoje eu gostaria de compartilhar essa dica com você, tá? Que isso tem pessoas que têm esse tipo de dúvida e eu gostaria de trazer esse conteúdo aqui para você, que é uma dúvida que muita gente tem e a gente encontra pouca informação em relação a essa questão, tá? O tema é o seguinte: por que alguns cabelos não aceitam corte com navalhas, né, ou com navalha, e quais são esses cabelos e outros ficam ótimos? Por que que um cabelo, então, por que que um cabelo ele fica muito bom com corte a navalha e outros não aceitam o corte com a navalha? Isso aí essa é uma questão que a gente às vezes encontra muita dificuldade quando a gente faz um curso, quando a gente faz uma especialização, ou quando a gente realmente lida com esse tipo de cabelo, esse problema diariamente, e a gente às vezes não consegue identificar. Então, ao longo dos anos eu fui percebendo, fazendo esse tipo de trabalho, né, e percebendo como que eu poderia identificar onde que era o erro, em que situação que eu poderia usar a navalha, em que cabelo que eu poderia usar a navalha. Então basicamente assim, como eu estava falando, a questão do corte a navalha, assim, tem cabelos que eles aceitam o corte com a navalha. São aqueles cabelos de japonês, aqueles cabelos às vezes muito fininhos, tá? Ou uma fibra diferente, uma fibra um pouco mais resistente, uma fibra muito mais alinhada, por exemplo, cabelos escuros, né? Cabelos, por exemplo, cabelo japonês é um cabelo muito escuro, ou cabelo que também não é muito, que não tem a fibra tão grossa, mas que também sejam escuros. Que o cabelo escuro, o que acontece? Ele tem melanina, então isso acaba deixando e tornando esse cabelo um pouco mais forte. Então na hora que a gente faz o desfiado com a navalha, a tendência desse cabelo ele não abrir ponta dupla. E já outros tipos de cabelo, cabelos muito finos, cabelos que já são muito porosos, cabelos que são loiros, normalmente não aceitam corte, mesmo que sejam grossos, mas eles não aceitam corte com navalha. Por quê? Porque a navalha ela corta o cabelo na diagonal. Então, isso acaba tendo uma tendência a facilitar o surgimento de pontas duplas nesse cabelo. Então, por isso que às vezes uma pessoa fala assim, eu não gosto de corte com navalha porque meu cabelo fica com uma textura diferente, parece que ele fica mais com as pontas feias, parece que ele fica todo estourado. Por quê? Porque acontece isso. Na hora que a gente faz o corte na navalha, se o cabelo é poroso, se o cabelo é loiro, se o cabelo é muito fino, ele aí, naquele período de manutenção do corte, até o próximo corte, ele acaba abrindo pontas duplas. Então, por isso que alguns cabelos, eles aceitam o corte com a navalha, e outros cabelos, eles não aceitam, não ficam bom, porque o que acontece é isso. Apesar dela deixar, a navalha é uma das ferramentas que deixam o corte de cabelo muito mais bonitos em comparação à tesoura, porque ela desfia realmente, ela deixa o cabelo, aquele cabelo que é liso, ele fica liso e cheio, ele fica lindíssimo quando a gente faz um corte desfiado com a navalha. Agora, quando a gente faz um outro tipo de cabelo, quando a gente faz um outro corte, um corte com uma outra ferramenta, ele não dá o mesmo acabamento. Por quê? Porque a navalha ela acaba sempre desfiando muito mais do que uma tesoura, do que uma desfiadeira. Então é legal a gente saber identificar qual é o tipo de cabelo que fica melhor com a navalha, porque a gente vai conseguir também oferecer uma alternativa diferente para a cliente, ela vai ter uma experiência também diferente, fazer um corte de cabelo com a navalha, o cabelo vai ficar muito mais delicado o corte. Então, por exemplo, um outro cabelo que também fica muito bom,
É aquela pessoa que tem o cabelo muito cheio, grosso, e ela quer reduzir o volume. Então, quando você faz o corte com a navalha, você consegue reduzir bastante o volume de cabelo dessa cliente, que tem o cabelo ou muito liso ou muito enrolado. Mas sempre, né, invariavelmente, o cabelo tem que ser um cabelo mais oriental, um cabelo médio e um cabelo muito escuro. Ele vai dar um resultado muito legal. Mas isso não quer dizer que um outro tipo de cabelo não vai ficar legal. Isso vai depender também do seu olho clínico, da sua experiência que você tem aí com o cabelo, para você identificar qual cabelo que fica legal. Então você vai aprender aí, sabendo esse tipo de informação, com os seus erros e com as suas experiências aí, com erros e acertos, qual é o tipo de cabelo que vai ficar legal. Por exemplo, você vai atender uma cliente, a cliente tem o cabelo nessas condições que eu falei. Você vai fazer um corte com a navalha, você vai falar para ela: e aí, você gostou do cabelo? O seu cabelo ficou bom com esse último corte que a gente fez com a navalha? Para ela te dar esse retorno também, e você também identificar se aquele cabelo, né, particularmente, ele ficou bom com aquela navalha. E você, no seu histórico de cliente, né, tem um outro vídeo que eu falo sobre histórico e ficha de diagnóstico, você vai marcar lá para identificar que você fez um corte. Por exemplo, se a cliente voltou e ela não lembra, por exemplo, você vai perguntar para ela assim: como é que você quer? Eu quero que você faça igual da última vez. Você olha lá no seu prontuário, na sua fichinha de diagnóstico, para saber se você fez o corte de cabelo com a navalha, qual a divisão que você fez na cabeça da cliente. Isso é um outro ponto muito legal, né? Por exemplo, você usou um tipo de divisão que deu um resultado legal. Depois você vai atender essa cliente de novo, você faz o mesmo tipo de divisão na cabeça da cliente, porque você consegue também lembrar do que foi feito no cabelo da cliente quando você anota, né, na sua ficha de diagnóstico, de histórico de cliente, e quando você faz esse tipo de observação. Eu sempre faço uma observação quando eu atendo uma cliente pela primeira vez, ou quando eu corto um cabelo e eu vejo, ou um corto, ou uma química, e eu vejo que aquele cabelo ele ficou bonito, a cliente voltou, a cliente pediu para fazer de novo. Então isso acaba me dando uma referência e eu acabo identificando qual que é o melhor caminho ali, qual é o trabalho melhor que eu posso fazer, identificar e oferecer para minha cliente. Basicamente a diferença entre a navalha é isso, tá? Entre os cabelos, né? Então é um assunto muito abrangente, mas assim, resumidamente, o que eu posso trazer para você é essa característica da navalha, tá? A navalha acaba desfiando muito em relação a uma tesoura, mas aí vai depender da sua interpretação e da sua também, do seu entendimento e da sua experiência para oferecer isso para sua cliente, tá? E adequar aí nas suas necessidades o uso ou não dessa ferramenta. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Vou te pedir o que eu sempre peço nos meus vídeos, é para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo ou aqui, esse link aqui na barra de endereços, ou no Facebook ou no YouTube, onde você estiver com seus amigos. Isso acaba me patrocinando para produzir novos conteúdos. Deixa sua dúvida, seu comentário, sua crítica aqui embaixo nos comentários. Isso é um termômetro para mim também. E isso acaba me dando ideias para novos conteúdos aqui no meu canal. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Te encontro então num próximo episódio com mais um vídeo, com mais uma dica para você. Até lá, tchau!